Boa noite, queridos, queridas. Tudo bem? Uma alegria, uma honra poder estar aqui com os irmãos novamente. Agradeço a Deus o convite e que Deus continue nos abençoando de maneira rica. A minha vida, a sua vida, tá bom? Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto importante para os nossos dias. A gente vive num período, numa época, onde cada dia que passa a gente sente mais necessidade de pessoas ao nosso redor que tenham compromisso. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre esse assunto, sobre compromisso, porque ele é fundamental para desenvolver a nossa vida cristã. Sem compromisso, a gente não consegue avançar de jeito nenhum. E não é só na vida cristã, não, é na vida de uma maneira geral, né? Nossa relação de familiar, relações profissionais. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. O capítulo é o capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23. O verso é o verso 1. (23), 2 Reis, capítulo 23, versículo 1. E eu separei aqui a história de um jovem que vai ensinar a gente bastante coisa sobre esse assunto, tá? Primeiro ponto aqui, quero destacar aqui o versículo 23, capítulo 23, versículo 1, diz assim: Josias ajunta todo o povo e renova o pacto com o Senhor. Aí o versículo 1 diz assim: Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. Versículo 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante ao Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, e com todo o coração e com toda a alma, confirmando a palavra deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por esse concerto. Na minha tradução está escrito concerto. É bem provável que na sua esteja escrito compromisso. Então, aliança, compromisso, concerto, vai mudar dependendo de qual for a sua tradução. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a história desse rei, que pode ajudar a gente um pouco mais sobre esse assunto de compromisso, de aliança. Porque compromisso ele é um concerto, é uma aliança. E a gente vai aprender um pouquinho com ele, e ele vai ajudar a gente a entender melhor esse assunto. Porque talvez eu esteja falando para alguém aqui essa noite que tenha dificuldade nesse assunto. Tiago, eu preciso trabalhar melhor esse aspecto da minha vida. A ideia de compromisso, de ser mais firme naquilo que eu decidi e de ir mais além. Talvez eu esteja falando para alguém que tem essa dificuldade. Eu vou dizer para você que alguns pontos importantes aqui, porque ninguém decide mudar, ninguém vira a chave da noite para o dia. Existem alguns pontos que eu preciso dar, de acordo com a palavra de Deus, que pode viabilizar a minha vida, para que eu tenha mais compromisso. E o primeiro ponto que eu quero destacar para você é o seguinte: ter compromisso independe da idade. Ah, Tiago, eu já tenho uma certa idade, é difícil manter um compromisso, ou eu sou muito novo. Queridos, Josias tinha 8 anos de idade quando tomou essa decisão. Foi talvez o rei mais jovem que se assentou no trono de Israel. Era filho de Amon, um péssimo rei. Foi neto de um dos piores reis que se assentou no trono de Israel, o rei Manassés. Eu acho que Manassés e Acabe podem dar a mão os dois e ir embora. Foram os 2 piores reis que se assentaram no trono de Israel.
aprendeu tudo que era errado do avô e do pai. Mesmo sendo um jovem de 8 anos, toma uma decisão diante de Deus e diante do povo, de assumir um compromisso diante de Deus. Então, antes de eu começar a falar aqui, de ler aqui as passagens que a gente vai usar para ajudar a gente nesse aspecto, eu preciso entender que idade e o lugar de onde eu vim não tem nada a ver. Porque tem gente que diz assim, passei a minha vida inteira vendo meu pai e minha mãe sem compromisso, então eu serei. Queridos, lá no mundo isso pode até rolar. Mas quando você entra aqui dentro e é transformado pela presença de Deus na sua vida, é impossível continuar a mesma pessoa. Todo mundo que tem um encontro verdadeiro com Cristo é transformado. Então, o lugar de onde você veio, as coisas que você aprendeu, os lugares por onde você passou, não podem definir você de maneira alguma. Se você está com essa crença limitante de que você não consegue avançar, desenvolver a sua vida porque você veio de um lugar que não te possibilitou isso, apaga isso em nome de Jesus na sua vida. Porque Josias veio de um lar terrível. Era um jovenzinho, mas tomou uma decisão correta diante de Deus. E a gente vai aprender aqui na palavra de Deus quais foram os passos que Josias precisou dar para que ele conseguisse assumir esse compromisso com o Senhor e como eu posso aprender com Josias para poder desenvolver ainda mais esse aspecto na minha vida do compromisso. Tá? Abra sua Bíblia. Volta aí um capítulo. Um capítulo aí. O capítulo 22. Capítulo 22. Segunda Reis, o capítulo é o capítulo 22. Todos acharam? Vamos lá. Versículo ao versículo 3. Sucedeu, pois, primeiro ponto aqui. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, versículo 4, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e o que dei na mão dos que têm a cargo da obra e estão encarregados à casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavadas para repararem a casa. Porém, com ele se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Até aqui. Primeiro ponto que quero destacar é o seguinte. Na época do rei Josias, o templo estava destruído. Não tinha igreja naquela época. Como eu disse, o pai de Josias, o avô de Josias, não teve essa preocupação de manter íntegra a fé do povo. E acontecia isso muito no povo de Israel. Quando o rei era bom e justo, o povo ia bem. Agora, quando o rei era mau e injusto, o povo ia mal. Josias toma uma decisão, e a decisão que ele toma é de pegar o dinheiro que ele tinha e reconstruir o templo, queridos. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é o seguinte, para que eu desenvolva a ideia de compromisso na minha vida, aprendendo com o rei Josias. Primeira coisa que ele fez, primeiro passo que ele deu, antes de tomar a decisão de fazer uma aliança diante do povo de Deus, é reconstruir o templo. E quando eu digo isso, entenda que hoje, na tua vida, o templo que nós precisamos reconstruir, obrigado, irmão querido, obrigado. O templo que nós precisamos reconstruir
é a nossa própria vida. Não tem como eu desenvolver a ideia de compromisso sem eu primeiro analisar a minha vida. Talvez eu falo para alguém, Tiago, eu queria desenvolver melhor, eu queria ser uma pessoa melhor nesse aspecto. Em primeiro lugar, seguindo o exemplo do rei Josias, você só vai conseguir avançar, em primeiro lugar, se você reconstruir o seu templo, a sua vida. O que está de errado que você precisa consertar? Eu sei o que está errado na minha vida, eu preciso consertar. Eu imagino que você saiba na sua também. Queridos, a minha vida só começa a tomar um rumo diferente se eu começo agora a fazer uma análise na minha vida, ver o que eu preciso acertar e começar a acertar. Não dá mais tempo de a gente viver uma vida dupla. Não dá mais tempo de eu viver uma vida de qualquer forma. Durante a semana e final de semana eu viro adventista e venho para a igreja. Não dá. Eu preciso transformar aquilo que está errado na minha vida. E eu não consigo por mim mesmo. Porque quem transforma, a palavra de Deus diz que é Deus quem coloca em nós o querer e o efetuar. É Ele que trabalha a transformação da nossa mente. Agora, Ele faz isso tudo, mas a atitude de dar o primeiro passo a fim de ser transformado é nossa. É nossa. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, de acordo com o rei Josias, para que eu desenvolva esses aspectos na minha vida, principalmente o aspecto de compromisso, eu primeiro preciso reformar o meu templo. Que está errado, acerta. É chegada a hora, queridos, que Deus exigirá de nós uma postura e uma decisão mais firme. Deus me deu o privilégio de falar para jovens, e eu costumo brincar com eles, para eles não serem o 007 do reino de Deus. Já contei isso para vocês aqui. Sabe quem é o 007 do reino de Deus? É aquele que está no trabalho, mas ninguém sabe que é adventista de sétimo dia. Está na faculdade, mas ninguém sabe. Na tua rua, ninguém sabe. Não dá mais. É chegada a hora de nós revelarmos para o mundo aquilo que nós acreditamos. Agora, o poder de Deus, Ele nos aperfeiçoa na medida que eu me esvazio para Ele trabalhar na minha vida. Como eu me esvazio? Abrindo mão do meu próprio eu. Como eu abro mão do meu próprio eu? Pedindo a Deus para transformar meu coração em um coração mais puro, mais humilde, mais simples. Reconhecendo que está errado e começar a colocar a mãozinha na massa para acertar. Josias, ele começa a fazer isso. E a primeira coisa que ele começa é reconstruindo o templo, é reconstruindo a igreja. E aí, queridos, depois que ele começa a reconstruir a igreja, vem o segundo ponto aqui, o segundo ponto que eu quero destacar. Olha o versículo 8, diz assim, ainda no capítulo 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei, referiu ao rei a resposta e disse, teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Queridos, aqui diz que ele encontra, quando eles começam a reconstruir a igreja, eles encontram o livro da lei perdido dentro da igreja. Esse livro da lei é o mesmo livro no capítulo 23 que Josias fica com ele na mão para fazer o compromisso. E eu quero contar para você que o livro da lei que eles encontram aqui, que Safã encontra, é a palavra de Deus, queridos. Nesse período, a palavra de Deus estava perdida. E o mais incrível, a palavra de Deus estava perdida dentro da igreja. Dentro da igreja, irmão. Não estava perdida numa caverna,
nem embaixo de uma pedra. Não, ela estava perdida e esquecida dentro da igreja. E o Quias olha aquilo e Safã ficam tão admirados com aquilo e lê, e eles vão correndo para o rei, e eles mostram a palavra de Deus para o rei. E aqui eu destaco o segundo ponto para desenvolver esses aspectos espirituais da nossa vida, principalmente a ideia de compromisso. Segundo lugar, para que eu desenvolva esse aspecto, eu preciso me apegar à palavra de Deus. Quer desenvolver a sua vida espiritual? Quer ser um cristão mais forte espiritualmente? Quer ser um cristão que avança? Que consegue trabalhar a ideia melhor de compromisso na sua vida? Se apegue à palavra de Deus. Tem gente perdendo tempo se apegando a um monte de coisa. A palavra de filósofo tal, a palavra disso. Eu estava vendo agora está entrando, né, dentro da igreja essa teoria de filósofo carnal. Os caras nem em Deus, muitos deles nem em Deus acreditam. E a gente fica se apegando a esse tipo de teoria, gente perdendo tempo lendo livro de autoajuda. Queridos, a palavra de Deus, ela já nos orienta de como nós devemos viver a nossa vida desde o início. Se tem dúvida, abra o livro de Provérbios. Praticamente já li muitos deles. 99% dos livros de autoajuda tem como base o livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Salomão foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Quer saber de alguém que entendeu de vida e que você pode aprender? Esse camarada é Salomão, aprende com ele. E tantos outros na palavra de Deus. Eu só sei, queridos, que para eu desenvolver a minha vida espiritual e o aspecto de compromisso na minha vida, em segundo lugar, eu preciso me apegar à palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma vidas. É essa palavra que faz com que prostitutas viram mulheres honestas, que assassinos viram homens corretos. É a palavra de Deus que transforma a vida do ser humano. Você pode pegar qualquer livro aí, qualquer livro, seja ele qual for, nenhum deles substitui a palavra de Deus. Nenhum deles. É a palavra de Deus que muda. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que Ele enviou para que pudesse nos orientar nesse mundo de trevas. É a palavra de Deus. Quer desenvolver a tua vida espiritual? Se apegue à palavra. Se apegue à palavra. Estão falando isso. O que a Bíblia diz aqui sobre o assunto? Vamos ver se fulaninho está certo. O que a palavra nos ensina sobre... Vamos lá, a palavra de Deus. Josias se apegou na palavra. Ele andou com a Bíblia o tempo todo. Quando ele reúne todo o povo. A Bíblia conta no capítulo 23, que ele pega do menor até o maior, do mais simples do povo até o mais importante. Todo mundo junto diante de Deus. E Josias está lá, ó, com a palavra de Deus na mão. Com a palavra de Deus na mão. Entende? Entende isso? Quer desenvolver a tua vida espiritual? Leia a palavra. Irmão Tiago, eu não consigo. Eu consigo ficar 2 horas vendo novela, mas não consigo ficar 10 minutos lendo a palavra de Deus. Não se martirize por isso. Infelizmente, todos nós temos tendências pecaminosas. Isso é uma dificuldade que todos nós temos. Lembra do apóstolo Paulo quando ele diz que o bem que eu quero fazer, que eu sei que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer? Agora, o mal que eu não quero, que eu não posso, é que eu acabo fazendo. Por quê? Porque nós temos tendências agora. Esse mesmo apóstolo diz que a nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é contra as potestades. O que ele está querendo dizer com isso? Normalmente nós lutamos da forma errada. A gente quer vencer problemas espirituais usando elementos naturais. Exemplo, não posso pecar, não posso, pensamento positivo, pensamento... Vai cair e vai pecar. Porque você não vai conseguir vencer questões espirituais usando apenas elementos naturais. Você só consegue vencer as suas tendências pecaminosas
tendo uma influência direta do Espírito Santo na sua vida. Quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne, é quando eu luto contra mim mesmo. Mas eu luto contra o inimigo de Deus. E como eu luto contra o inimigo de Deus? Me aproximando de Deus. Um jovem uma vez me falou assim, um jovem não, uma senhora, falou assim, irmão Tiago, Deus é egoísta. Eu falei, sério? A senhora acha isso? Ela acha. Mas por que a senhora acha isso? Porque Deus quer tudo para ele. A Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quer toda a honra, todo o louvor para ele. E parando do ponto de vista humano, ela tem razão. Uma pessoa que não divide nada com ninguém é uma pessoa egoísta. Agora, eu olhei para ela e disse assim, Deus não é egoísta. Deus quer tudo para ele, porque ele conhece a senhora e a mim. Ele sabe que quanto mais tempo eu dedico na minha vida fazendo a vontade dele, menos tempo eu tenho para ficar pensando porcaria e fazer a vontade do inimigo de Deus. É natural. Me aproximo de Deus, eu me pareço com ele. Vai vencer quem exercer o maior poder de influência sobre a sua vida. Quanto mais próximo de Deus eu fico, mais parecido com Deus eu fico e mais distante do mundo eu fico. Ora, mais distante do mundo, mais distante do diabo, mais perto de Deus, mais perto do céu. Eu entro num processo de santificação. Eu mortifico a carne e vivifico o espírito. Entende? Estou mais próximo de Deus, eu avanço com Deus. Isso não vai me transformar em alguém com uma vida de... Tem que falar isso, tem que explicar direito, né? Eu não estou falando aqui de impecabilidade. Não estou dizendo isso, porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia diz isso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O que eu estou dizendo é que, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós não precisamos entrar em parafuso lutando contra as nossas dificuldades, porque Cristo se colocou à disposição para nos ajudar. Ele vai segurar na minha mão. Agora, quanto mais ele influencia a minha vida, mais forte ele me deixa. E mesmo que eu caia, se ele está segurando a minha mão, eu vou cair, mas eu vou me levantar em nome de Jesus. Entende isso? Essa é a maior graça da vida cristã. O maior barato da vida cristã é esse. É saber que mesmo que eu seja um pecador, mesmo que eu caia, ele está disposto a me dar a mão para eu me levantar, seja quantas vezes forem necessárias. Agora, como eu consigo me transformar no cristão mais forte? Me apegando à palavra de Deus. Me apegando à palavra de Deus. Entende por que o inimigo tenta de todas as formas colocar para você que você tem que olhar um monte de coisa, menos a palavra de Deus? Queridos, uma coisa está acontecendo hoje no nosso meio e que eu fico triste. Nós nunca tivemos um grupo de jovens tão frágeis como essa geração. Já notaram isso? Eu me lembro na minha época, acho que o Robson é quase a mesma época que eu vai lembrar disso, que o diácono pegava pelo braço, se a gente fizesse bobeira, e colocava a gente do lado do nosso responsável. Pega uma criança dessa pelo braço para tu ver o problema que tu arruma. Pega. Vem algum diácono, uma diaconisa olhar e vai, fala lá. O problema que tu arruma. Hoje, os jovens querem ser inimputáveis, né? Parece até os reis daquela época. Você sabia que na época das dinastias, principalmente as antigas, né? Os reis, os príncipes, eles eram inimputáveis. Não se podia julgar um príncipe, nem condenar pelo erro que ele cometeu. Então, os tutores ficavam desesperados sem saber o que fazer, porque cresciam sendo humanos terríveis. Aí eles tiveram uma ideia. Pegaram um garotinho bem pobre, um plebeuzinho bem pobrinho, e colocava para ser o melhor amigo do príncipe. Eles brincavam juntos, eles dormiam juntos, eles faziam tudo juntos. Só que quando o príncipe fazia alguma coisa errada, ao invés de ele bater no príncipe, batia no coleguinha. Aí o príncipe ficava com pena do coleguinha e aí corrigia o seu comportamento com pena do colega. A gente não vive esse período hoje, queridos. O inimigo de Deus sabe. E cada dia que passa, ele tem tirado a palavra de Deus do nosso meio para colocar os pensamentos filosóficos, as ideias
conceituais sobre um assunto ou outro, e a gente acaba tirando a palavra de Deus da equação. E quando a gente tira a palavra de Deus da equação, a tendência é sermos mais frágeis como igreja. Entende isso, irmãos? Ele não brinca, o inimigo de Deus não está brincando, não. Eu falei esses dias para um grupo de jovens, muitos torceram o nariz para mim, e essa geração de hoje é a geração que está sendo preparada lá atrás, do bruxinho camarada lá do Harry Potter. Aprendeu bruxaria, um monte de coisa que estava. Eles cresceram, e aí botou lá o crepúsculo, né? O vampirinho que brilha no sol. Camarada que é vegetariano, que é legal, né? E aí eles cresceram, aí entrou 50 tons de cinza, prazer na dor, sadomasoquismo. E cada dia que passa, o inimigo tem tentado enlaçar esses jovens. Sabe por quê, queridos? Porque está faltando a palavra de Deus. Estou demorando um pouco mais na palavra de Deus, porque ela é o elemento mais importante no processo de mudança, irmãos. Irmão Tiago, não consigo ler a palavra há muito tempo. É assim mesmo. Você vai criar um hábito. Eu dou a dica do método de Pavlov. Pavlov foi o russo que criou um método que é o seguinte. Segundo Pavlov, para você criar um hábito, você precisa trabalhar o mesmo esforço, o mesmo ato, com o mesmo esforço, gastando o mesmo tempo, num período médio aí de 30 dias. Você cria mais ou menos um hábito. Tiago, não consigo. Claro, você não vai pegar 2 horas e ficar lendo a Bíblia se você não está acostumado a ler 10 minutos. Pega a Bíblia, lê 1 minuto todo dia. 1 minuto só. 1 minutinho. 1 minutinho todo dia. Vai chegar uma hora que você vai acostumar. Você vai acostumar. Nossa, 1 minuto é pouco. Aí você aumenta para 3. Todo dia, 3 minutos. Chega uma hora que você vai acostumar. Você achar que 3 é pouco. Daqui a pouco você aumentou para 5, para 10. Daqui a pouco virou um hábito para você. Porque o que move a nossa vida são os hábitos que excedem a força de vontade. Mas isso é um outro assunto que a gente pode tratar depois. Mas a palavra de Deus, Josias foi transformado e transformou a postura do povo através da palavra de Deus. E último lugar. Abra aí a sua Bíblia, continua no capítulo 22, mas agora a gente vai ler o versículo 11. Olha o que diz. Eles reconstroem a igreja, eles encontram a Bíblia, e aí é o que eles vão fazer. No versículo 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Rasgar as vestes é querer chamar a atenção. O povo hebreu, ele tinha essa ideia dramática para falar, por exemplo, só para você entender isso aqui, o contexto teológico. Teológico não, perdão, sociocultural. Aqui quando eu conto, o irmão Jetro, vou te contar contar um segredo. Aí eu conto uma coisa pro Jetro, o Jetro fica, né? Aí o que o Jetro fala? Não acredito, cara, não acredito nisso. O Jetro faz assim. Claro que ele não faz isso, mas tem gente que faz assim, né? Não pode ser. Por quê? Ele quer demonstrar, pela reação dele, que o que eu disse foi algo que chamou a atenção dele. Naquela época, eles tinham esse hábito de rasgar as vestes. Às vezes era um rasgo pequeno assim em cima, às vezes o cara era mais exagerado, rasgava as vestes maior, com um rasgo maior, mas era para chamar a atenção daquilo que tinha acabado de acontecer. É o mesmo quando acontece assim, quando você vê Jesus dizendo assim, em verdade vos digo hoje. Aí você pensa que é erro de tradução, mas não é não. A cultura daquela época era o seguinte, quando um anfitrião ou um palestrante como eu aqui, por exemplo, tem algo muito importante para dizer, antes que eu diga algo importante, era hábito repetir 2 vezes a frase que antecedia o fato que estava prestes a ser contado. Por exemplo, em verdade vos digo, um de vós me trairá. Ou seja, em verdade vos digo. Está chamando a atenção de todo mundo. O que eu tenho para dizer é importante. Um de vós me trairá. E por aí você percebe isso na Bíblia o tempo todo. Aqui, quando Josias ele ouve a palavra do livro da lei, a Bíblia conta que ele rasga as vestes, ou seja,
ele fica impressionado com aquilo. E aí, versículo 2 diz assim, versículo 12, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safrão, escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo, ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra desse livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Aí o versículo 14, é o último verso que eu quero ler, diz assim, então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías, foram a quem? A profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Quiva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. Ele habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. E depois ela continua. Queridos, o último ponto que eu quero destacar para você é o seguinte. O primeiro, lembra? Reconstrua o seu templo. O segundo, lembra qual é? Se apegue à palavra de Deus. Em terceiro lugar, atente-se aos homens e mulheres que Deus estabeleceu nessa terra para nos orientar. Deixa eu contar uma coisa para você. Infelizmente, por culpa do pecado, nós não podemos fazer igual Moisés, verdade a Deus. Ou Deus também não vem mais e fala conosco da forma como falava com os profetas, de forma tão clara. Mas Deus ainda usa homens e mulheres para que possam orientar a igreja no caminho que ela precisa tomar. Deus ainda usa homens e mulheres no caminho que é para orientar a igreja no caminho que ela precisa andar. Quando eles souberam que aquilo ali era a palavra de Deus, Josias fala assim, vai consultar ao Senhor. E o que eles fazem? Eles não fazem um culto ali, Senhor e tal. Eles vão pedir orientação à profetisa Ulda. A mulher... Oi? Especialista. A mulher de Deus. A profetisa do Senhor, que Deus estabeleceu naquele lugar e que estava ali para orientar o povo através da palavra de Deus. Entende? Eles foram até ela, mostraram para a Ulda. Falei, Ulda, aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o que a gente está pensando que é. E ela leu, falou assim, isso é a palavra de Deus. E ela ali orienta o rei. Depois você pode ler, é lindo esse capítulo 22. Ela orienta o rei e ela diz exatamente como o rei deveria proceder. E eu quero destacar para você em último lugar. Queridos, peça a Deus. Se você tiver com alguma dificuldade, Tiago, eu estou com dificuldade na palavra, eu não consigo entender qual é a vontade de Deus, eu estou lendo a Bíblia aqui, Deus estabeleceu homens e mulheres para que nos ajudassem. Estabeleceu nessa igreja. Estabeleceu lá em Afonso Carvalho também. Em Bangu. Deus estabeleceu. E Deus ainda é o grande dirigente dessa igreja. Não estou dizendo para você que você tem que confiar piamente no ser humano, não. O que eu estou dizendo para você é que você precisa entender que dentro do processo eclesiástico, Deus levanta homens e mulheres para dirigir o povo de Deus, que não estão imunes a erros e a pecados, mas que foram orientados e levantados exatamente para fazer o que precisam fazer. Ulda era a mulher de Deus que Deus levantou para orientar o povo. E depois desse episódio, ela foi importantíssima no processo de recondução do povo aos caminhos de Deus. Então, queridos, prestem atenção na palavra de Deus. Vou contar para você, não sei se eu já contei aqui. Eu acho que eu nunca contei aqui, não. Tinha uma irmã, toda vez que eu me levantava para pregar na minha igreja, ela ia embora.
Eu não reparei isso, não. Eu passei a reparar depois da 5ª ou 6ª vez. Alguém me contou, você reparou que toda vez que você levanta para pregar, a irmã vai embora? Eu falei, não. Aí, na outra vez, eu reparei. A irmã realmente, quando eu subi no púlpito para pregar, a irmã, ó, lia na pipa. Eu falei, ó, então tá acontecendo alguma coisa. Peguei meu sogro, falei, vou lá na casa dela. Bati lá, ela olhou para mim. Eu bati lá, campainha, ela olhou. Que é? Eu falei assim, ó, irmã, eu vim aqui para conversar com a senhora. É rápido. Eu falei, irmã, eu prometo que vai ser rápido. Pã, apertou lá, eu entrei. Eu ia sentar. Antes que eu sentasse no sofá, nem senta, porque você já disse que é rápido. E aí, falei, irmã, eu vim aqui, porque eu notei que a senhora, toda vez que eu me levanto para pregar, a senhora vai embora. A senhora não fica na igreja, o que está acontecendo? Ela, que bom que o senhor veio aqui na minha casa. Hoje o senhor vai ouvir umas verdades. Ih, rapaz, deu ruim. Fiz alguma coisa errada. O que eu fiz, meu Deus? E eu puxando na memória, meu Deus, o que eu fiz de errado com essa mulher, meu Deus? Não sei. E aí, eu comecei a ouvi-la. E ela falou assim, o senhor usa o púlpito para me atacar. Falei, eu, irmã? Você usa o púlpito para me atacar. O senhor, toda vez que levanta do púlpito para falar alguma coisa, fala alguma coisa sobre a minha vida particular. E o senhor está pesquisando a minha vida para falar mal de mim. Aí eu comecei a entender. Eu falei, ô, minha irmã, eu não tenho nem tempo de olhar a minha vida, eu vou olhar a vida da senhora, minha irmã querida. Fica chateada comigo não, sabe por quê? Isso é o Espírito Santo de Deus te incomodando. Deus usa homens e mulheres para falar aquilo, não aquilo que a gente gosta de ouvir. Que o nosso coração fica quentinho. Quando alguém olha para você e fala assim, ô, meu irmão, Deus está contigo, vai dar tudo certo. Fica quentinho o nosso coração, é bom ouvir, né? Lembra lá daquele demônio lá que Paulo expulsou da mulher lá endemoniada, que dava lucro para o seu senhor lá no livro de Atos? A mulher dava lucro. Imagina, os caras iam lá, davam dinheiro e a mulher profetizava lá sobre a vida do cara. Você vai ter dinheiro, vai dar tudo certo. O cara saía feliz. Só que a Bíblia conta que o apóstolo foi lá, botou aquele demônio para correr e quando ele fez isso, o povo ficou com raiva dele. Sabe por quê? Porque o povo gostava de ouvir aquilo que era agradável. Só que a palavra de Deus, querido, nos orienta que ela também serve para admoestação, orientação. E Deus faz isso, sabe como? Usando homens e mulheres que ele levanta. Quer desenvolver a ideia de compromisso na sua vida? Você quer desenvolver a tua vida espiritual? Passa a ouvir. A gente erra. E a gente também precisa acertar em muitos pontos da nossa vida. Tem coisas que dói lá dentro. Mas louvado seja Deus porque ainda dói. Porque o dia que deixar de doer, já era game over. E quanto eu ainda me sinto incomodado, e quanto aquilo ainda mexe comigo, graças a Deus, porque o Espírito Santo eu ainda estou sensível à voz do Espírito Santo. O problema é quando eu acho que não é olha, agora o irmão Robson vai ver, fala a Deus, fala para o irmão Jétro, Senhor. Ó, irmã Alice, ouça. Quando a gente acha que é para os outros e não é com a gente, aí começa o problema. Sempre precisamos melhorar em algo na nossa vida espiritual. Josias percebeu isso e percebeu rápido. E na hora que ele percebeu, ele reuniu o povo e fez aquilo que ele fez. Então, queridos, eu quero fazer um apelo para você essa noite. Eu não sei como está a tua vida espiritual hoje. Eu não sei o que precisa mudar na sua vida. Eu sei o que precisa na minha. Talvez eu seja o maior pecador de todos aqui. Mas eu quero convidar você, para assim como eu, rasgar a tua vida, a tua alma, o teu coração. Deixar com que o Espírito Santo de Deus te conduza no caminho que nós precisamos ser conduzidos. Abrir mão do eu e permitir com que a nossa vida espiritual se desenvolva, não pelos nossos próprios méritos, mas para que sejamos uma ferramenta melhor nas mãos de Deus. Amém. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir a Deus para que nos ajude, para que nos oriente e que Ele guarde a tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar.
Senhor, nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos a tua igreja. E mesmo com todas as dificuldades que nós temos como igreja, nós temos a plena certeza de que o Senhor ainda é o Deus Todo-Poderoso dessa igreja, Senhor. Amém. Essa igreja ainda é conduzida pelo Senhor. Então continua, Senhor, nos conduzindo. Continue levantando homens e mulheres para nos orientar. Continue transformando o nosso templo, Senhor. Continue nos dando força para que possamos ter como base a palavra de Deus na nossa vida. E que ela continue nos transformando. Nós entregamos tudo em tuas mãos. Nos leve em paz, Senhor, para que tenhamos a certeza de que o Senhor estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Que possamos acreditar, confiar no teu poder. E se existe alguém aqui hoje, Senhor, que precisa dessa transformação, eu entrego a vida dessa pessoa em tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Eu imploro essas bênçãos. E eu peço isso, Senhor, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus te abençoe. Amém.